bem-vindos ao Saiba Mais Dourados, podcast do jornal Notícias de Dourados. Eu sou Elisa Lorini e estou apresentando a terceira temporada, toda segunda-feira às 15 horas. Convido vocês a nos seguirem no Instagram, @Notícias de Dourados, e também lá no YouTube, se inscreva no nosso canal Notícias de Dourados, ok? Bom, hoje nós estamos no nosso episódio de número 53. O nosso tema é Conheça a Academia Douradense de Letras e as suas atividades. Quem está comigo aqui no estúdio é o Marcos Coelho. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, é uma honra participar aqui desse podcast, desse programa e, sobretudo, falar sobre a Academia Douradense de Letras, que é a paixão da nossa vida. Ótimo te receber e eu gostaria que você se apresentasse, falasse a sua formação e a sua atuação. Bom, eu sou o poeta e escritor Marcos Coelho, sou natural de Fátima do Sul, né? Já recebi o título de cidadão douradense por todos os vereadores da Câmara. Estou na academia há mais de uma década, ocupo a cadeira de número 6 no patrono Marechal Rondon, que antes era ocupada pelo Dr. Joaquim Lourenço Filho, e estou hoje como presidente também da Academia Douradense de Letras. Já escrevi um bocado, né? Tenho 10 obras publicadas e é um galardão, né? Falar de literatura. Então, para mim, eu levo já como uma missão. Tive uma madrinha excepcional que foi a saudosa Ruth Helma e já percorremos aí vários países, levando a literatura sul-mato-grossense, levando o nome da Academia Douradense de Letras. E hoje a Academia também faz parte do Encontro de Escritores do Mercosul. Nós somos um dos jurados do concurso das Cataratas do Iguaçu, que é internacional, e também somos os que mais estimulam dentro da cidade de Dourados essa publicação de livros que prestigiam, né, tanto as ações do município quanto as ações escolares, as ações sociais, para que a literatura tenha seu propósito e realmente consiga cumprir aquilo a que veio, né? Ser arte. Que lindo, é um belo propósito, né? Levar aí a escrita, as histórias, os poemas, sempre bom, né? A gente está aumentando o nosso viés cultural. Você falou que escreveu vários livros, eu estou vendo que você está com um livro aqui. Pode nos apresentar ele? Esse é um dos mais recentes, né? É o Celebrando o Jubileu de Pérola, os 30 anos. A homenageada nessa obra foi a Ruth Helma, foi a primeira mulher a fazer a passagem à imortalidade. Nós tivemos uma perda, né, de 15 membros, né? Então, desses 15 membros, 14 foram homens, né? E a Ruth foi a primeira mulher, né, e membro fundador a fazer essa passagem. Como era o Jubileu de Pérola e ela amava as pérolas, a minha propositura foi que ela fosse homenageada nessa obra. E os demais, nós vamos lançar a obra ainda esse ano, em torno de setembro, que vai ser o Jubileu de Pinho, que ele já está previsto, já está em confecção, em que esse outro livro vai celebrar então os 32 anos que já completou a academia e os 14 outros membros que fizeram essa passagem, entre eles o saudoso idealizador da Academia Douradense de Letras, que foi o nosso confrade Nicanor Coelho, né, o jornalista. Então, nessa obra destacamos, né, a passagem realmente da Ruth Helma, poetisa das crianças, os prêmios que ela recebeu, né, os títulos. Ela era uma excelente cordelista, né? Então ela deixou um legado
para a cidade e para todos os que militam nessa área. E na obra, nessa daqui em específico, nós completamos mais uma jornada. A primeira obra foi a DL 25 anos, que eu tive a honra de organizar, que foi o Jubileu de Prata, né? Quando a academia então completa esse período. E nos 32 anos, o Jubileu de Pinho, mais uma grande jornada. E nós voltamos a ter 40 agora nesse último ano, completando então as cadeiras. E nos 32 anos então já vai toda a nova geração, os 7 escritores que entraram no último período e os saudosos, né, que vão ser homenageados aí, como Ildefonso Ribeiro da Silva, o professor José Pereira Lins, né, o Cavalheiro, todos os demais que compuseram essa nossa confraria, né? Ótimo. Também estava olhando o seu Instagram, lindo, maravilhoso, tem um pouco das suas obras, um pouco do que você realiza, e eu vi que aos domingos você tem uma live. Conta pra gente como funcionam as suas lives. A live domingueira, né? Ah, que delícia! A live domingueira já foi à TV, né? Depois eu pedi para sair da TV, porque era muito compromisso e não é uma live ainda remunerada, eu faço pela paixão. Na verdade, ela nasceu a convite de uma escritora e contadora de histórias de 7 Quedas, Maria José Allende, e ela me convidou e eu nunca tinha entrado em lives, né? Eu tinha um certo... durante um tempo tem um certo receio desse mundo virtual. E ela me trouxe então para esse mundo, e aí nós conversando, falei, por que a gente não faz isso regularmente? E aí foi a ideia de fazer os domingos, né? Durante um tempo foi possível eu e ela, então ela acolhia o convidado. Naquela época o Instagram só aceitava 2, né? Então ela acolhia, aí eu entrava e continuava atendendo a pessoa ali que ia entrevistada. O nosso alvo primeiro foram os próprios contadores de história. Então, primeiro do Mato Grosso do Sul e alguns da Rede Brasil História de Todos os Cantos, que eu também faço parte. E depois ele foi se ampliando e apareceram atores, cantores, até pessoas que fazem bolo, empresários, confeiteiros, artesãos de modo geral. E aí essa fala foi se dando e hoje a gente tem um horário cativo, pessoas do Brasil, né, e de outros países. Eu já entrevistei pessoas da Europa, né, dos Estados Unidos, então aqui da América Latina, de vários países também. E essa foi um bate-papo, e aí ele gira em torno de 1 hora, 1h30, dependendo do interesse da plateia, né? E é bem interativo, porque as pessoas elas têm essa liberdade de perguntar. E a pessoa não somente canta quando canta, ela vai contar como que foi para chegar até começar a cantar, as dificuldades que se tem, né, a questão da sexualidade, muitos são trans, né, cantoras trans, como é que isso funcionou, como é que isso se dá, até na questão do cordel, né, nós entrevistamos no Ceará uma moça indígena que ela se assumiu, né, nesse outro lado, e aí a pessoa, a companheira dela, né, como foi isso dentro da aldeia, né, porque essa questão da sexualidade não é muito comum, né, tem uma certa tradição, mas ela deslindou isso daí, até depois ela veio ao Mato Grosso do Sul, a convite do Ciro Ferreira, né, esteve aqui fazendo a contação de histórias, apresentando o seu cordel. Então a live domingueira ela tornou possível divulgar o Mato Grosso do Sul, e a gente até brinca, MS, por favor, não erre, né? Não erre mais, né? Não é Mato Grosso, não é o menino do Mato Grosso, mas o menino do Mato Grosso do Sul. E nisso a gente conseguiu, e a Lenda depois não pôde continuar. Então nesses últimos 2 anos, né, eu fiquei com a live só para mim, e que
de uma forma muito pessoal eu tenho trazido esses conhecimentos e ganhei o Prêmio Oxente, né, de reconhecimento internacional em Sergipe, com a Live Domingueira, devido aos acessos, eu fui indicado como um dos melhores programas, né, concorrendo com os programas do litoral nessa área do Instagram. Então eu achei assim fenomenal, né? E aí o diretor da TV, RBP TV, foi lá, recebeu o título e depois me mandou para o correio, quadro, tudo. E recebo livros, CDs, até algumas coisas feitas em artesania, né? Para que a gente apresente. Falo de livros aqui do Mato Grosso do Sul, sempre que eu ganho um livro, ou ganho alguma coisa, eu apresento, faço aquela entrada literária, né? Porque a gente nunca consegue deixar de não fazer. E também conta histórias, né? Que eu acho que é esse o aspecto mais abrangente, né? Como diz alguns dos nossos telespectadores, né, da live, eles falam assim que está melhor que o Fantástico. Porque é interativo, né? E é esse o nosso papel. Eu acho que é trabalhar realmente com a cultura e com essa envergadura que se tem e saber que cultura não é apenas o lado letrado, mas é aquilo que constrói e constitui um ser humano em aspectos de cidadania, em aspectos de liberdade da mulher, como que a mulher está se posicionando, né? Eu entrevisto muitas mulheres e elas falam muito desse aspecto, né? Como ir à frente, como é que é esse empoderamento, quais são as nossas limitações, às vezes, que não a gente acredita que seria externo, mas na verdade é pessoal. Nesse último domingo eu entrevistei a CEO de uma rádio, rádio de Belo Horizonte. E ela contando, ela abriu uma editora para que as mulheres tivessem mais voz, né? Então, olha que coisa interessante, né? E ela conversou e todo mundo interagiu de uma tal forma que quando foi para fechar, ninguém queria que fechasse mais a live. Eu falei, mas eu tenho que devolver, porque eu utilizo a live lá com o apoio da minha mãe, né? Que é no quarto dela, que é o local mais acústico da casa. Então eu tenho que devolver, porque ela tem que dormir, né? Senão, então, tudo é colaborativo, né? É bem artesanal, mas é feito com o coração, de fato. Quando é feito com carinho dá certo, né? Dá certo. E são 4 anos de história, trazendo diversos temas. Eu fico muito feliz em conhecer, quero ter a oportunidade de ver mais vezes, né? Domingo, então a gente pode estar colocando também na agenda. E eu gostaria que você falasse também, além desse livro, alguns títulos que você já escreveu também de outras obras. Sim. A primeira obra que eu escrevi foi em parceria com a Ruth Helma e Rubens Corim. Foi Dourados de Sua Natureza em prosa, poesia e cordel. Foi um trabalho muito audacioso da nossa parte, porque foi um projeto fotográfico em que nós, junto com a Alice Helma, que era uma fotógrafa aqui do estado, nós fizemos o registro fotográfico da natureza no perímetro urbano, no município de Dourados. E não legendamos, justamente para que as pessoas pudessem, ao abrir a obra, se deparassem com aquelas imagens e imaginassem onde eram aquelas imagens. E ao mesmo tempo trabalhamos a questão da educação ambiental, e foi com essa obra que eu levei o troféu Marco Verde em ações de meio ambiente junto à empresa Sanesul, e debutei nessa área com essa obra. E participaram 21 escritores douradenses, lemos mais de 60 obras, buscando na literatura douradense aspectos que falassem do meio ambiente. Seja no sentido desse registro através da literatura, mas também talvez uma forma de denúncia. Desculpe.
denúncia daquilo que ainda temos por fazer e recuperar, né, dentro do nosso aspecto. E foi um trabalho assim que rendeu muito. O segundo livro, que era na verdade para ser o terceiro, mas por questão de financiamento, foi o livro Poesia em Cores, em que eu me propus a trabalhar as poesias. Cada capítulo representava uma cor, então era uma explosão de cores. E nesse trabalho foi muito gostoso porque eu realizei algumas questões pessoais, mas um dos aspectos foi lançar esse livro dentro de uma casa de tintas, a Casa das Cores, né? Que é uma loja. O casal aceitou a proposta e o Rilvan Daniel, coreógrafo, nós transformamos a loja para receber o livro e a obra. E servimos cupcakes coloridos, sucos coloridos, um tampão de vidro com lata de tinta saindo do teto através de tecidos. Ele fez uma performance que ele pintou com o corpo uma tela, né, enquanto fazia uma obra premiada. A Casa das Cores, das Flores, fez uma lata de tinta explodindo fitas e flores e saindo. Foi um arranjo, foi um trabalho muito gostoso de fazer. E o livro também teve essa pegada de trabalhar essa explosão, porque na nossa vida essas cores, a semiótica e os aspectos, eles estão em todos os momentos, né? Só que às vezes a gente não se deixa permitir que essas cores mudem a nossa vida ou entrem nesse aspecto conosco, para que a gente saia às vezes de um universo sombrio, né? De uma coisa sombria. Eu vejo que a literatura salva. Sim. Ela melhora a nossa performance, né, como pessoa. E mesmo a minha madrinha Ruth, que passou pelo câncer, tudo, a literatura foi algo que trouxe conforto para ela até o final. Nós trocávamos, conversávamos diariamente, e ela era trovadora, tudo, ela escrevia, mesmo na cama, no leito, ela fazia as trovinhas. Ela nunca se deixou parar, e foi a literatura, né, que confortou até na hora final, que foi muito emocionante, que na hora final quem estava lá era a Heleninha de Oliveira, a dama da usina velha, que deu o último abraço, né? Então, de certa forma, ela esperou a Heleninha chegar e ela deu aquele abraço, né? Então, para mim, assim, uma das coisas mais sensíveis que se tem na literatura, esse aspecto de vida e obra, porque é muito difícil você distanciar um autor da sua vivência, da sua obra. E na minha vida sempre foi muito íntima essa relação. E quando eu falo dos confrades, porque eu os conheci todos, e até digo que nós não somos 40, né? Nós somos 54, 55, porque 54 comigo, né? 55. Mas assim, nós somos 55 por quê? Porque esses que se foram não se foram. Eles fazem parte. Então, eu ocupei a cadeira do Dr. Joaquim Lourenço Filho, que escrevia sobre as suas viagens ao Oriente, as suas experiências médicas, e essa experiência do outro, esse registro do outro, ele é muito importante para nortear o futuro. Então, uma obra literária não apenas traceja o presente, mas ela deixa marcado aquilo que pode mudar toda a sua trajetória para o futuro. É lindo, é emocionante como os escritores conseguem descrever, né, através das palavras, através da arte, e às vezes tem algumas ilustrações que transmitem exatamente o que a gente está sentindo,
o que está vivenciando, às vezes é um momento histórico, né? E as palavras, elas amparam, né? Dão ali uma força, um sustento. Com certeza. Nós estamos falando, né, de história, estamos falando de arte, estamos falando de literatura, e nesse momento eu gostaria de convidar todos vocês a assistirem uma reportagem que nós fizemos com muito carinho. Está de portas abertas o novo Museu da Cidade de Dourados, que recebe pessoas do Brasil inteiro para conhecer mais de 3.000 artefatos antigos. O empresário William Girassol explica na entrevista exclusiva sobre o funcionamento do museu. Confira todos os detalhes. Em Dourados, o novo espaço cultural acaba de abrir as portas para os amantes da história, o Museu Acervo William Girassol. Com mais de 3.000 peças, o local promete ser uma experiência encantadora e uma viagem no tempo. Vamos lá conhecer então? William, então fala pra gente um pouco de como que foi ter essa ideia de construir um museu na cidade de Dourados. Do museu já é uma coisa minha, é uma coisa da minha índole, toda a vida nas histórias de viagem para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, tudo que eu via assim que me chamava a atenção de antiguidade, ou eu comprava, ou eu ganhava, eu pedia e guardava. Parecia assim, até, né, engraçado, mas toda a vida eu gostei disso. Até, não sei se você notou, em algumas partes tem roda de carroça. As luminárias são roda de carroça. Então, eu sempre gostei dessas coisas medieval, antiga, né? Que retratasse alguma história que passasse, né? Que tivesse passado por mão de alguma pessoa. O museu é para as pessoas de Dourado, né? Entenderem também, e muita gente vir conhecer que não é só a religião em si, mas tem um museu de antiguidade, história, folclore, tem muita coisa bonita que a gente gosta de resgatar para não se perder ao longo do tempo. Então, o museu, eu acho que estava na hora e chegou em bom momento, a gente só abriu as portas, porque já tinha muitas peças, e hoje, como a gente tem um conhecimento, a gente chega aí nas redes sociais e pede, manda. Tu viu hoje que chegou um Astrolab, eu nem sabia o que era um Astrolab. Então, vai chegando e a gente vai escrevendo a história, tem o Google aí, e às vezes tem a história lá de trás, que a pessoa viveu aquela história, eu quero saber para resgatar da onde veio. Então, eu tenho essa coisa aí. Foi unindo, e hoje está nesse arsenal aqui que tem bastante peça e não para de chegar. Eu gosto de todas as peças, né? Mas eu sou apaixonado por rádio. Rádio, então eu resgato, tem rádio aqui da década de 30, a válvula, tem o gramofone, então tem muita história, a tesourinha, que ninguém dá bola, que é uma história ali, que dá para contar muita história, tem muita coisa aqui, né? É uma coisa assim, imensurável, é uma coisa assim, surreal, porque é uma coisa que eu gosto, eu não faço isso aqui porque, eu estou fazendo, eu faço porque eu gosto de contar história, eu sou escritor, né? Está saindo aí o 16º livro na Bienal Internacional do Livro. Então, eu gosto de história. E se for falar daqui, eu fico o dia inteiro aqui falando para vocês, porque é uma paixão minha. É paixão mesmo. É paixão, porque guardar essas relíquias não é só por guardar, é porque tem que ter paixão, né? Tanta coisa boa para fazer. E por que está guardando isso aqui, gente? Eu acho que isso aqui vai ficar para Dourados, mesmo que depois eu não esteja mais aqui. Isso aqui é um histórico para Dourados, é uma forma de agregar cultura, como eu já disse, folclore, arte, e muita coisa que muita gente, né, na atualidade não sabe o que é. Eu acho que deveria de vir, sim, até as escolas, né, que a gente não cobra para as escolas, não pode vir, os professores podem trazer, gratuitamente, que eu faço questão de estar aqui para falar das peças e da história de cada peça. Quem não valoriza a arte, cada um tem um sentido, né? É uma das obras assim que eu acho mais bonita que tem, porque é um ovo com duas crianças dentro. Então, ó a inteligência do artista, né?
Então, foi uma peça que eu consegui do índio. Quando eu vi ela, eu me apaixonei. E comprei, eu acho que foi uma das peças mais baratinhas que eu comprei e hoje eu não dou por preço nenhum. Acho que eu não tenho coragem de dar, porque é uma simbologia poderosa. Eu convido o povo para vir aqui, né? O povo para vir conhecer o museu, né? Especificamente o museu, e conhecer o templo também, que é uma agrofloresta. É bonito, né, gente? Vamos falar, dentro de Dourado hoje, quem vem aqui se dizer que é feio, é inveja mesmo, porque é bonito, é um diferencial. A gente gostaria aqui de ter atenção também um pouco do pessoal, da prefeitura, dos vereadores, porque só ouviram falar. Eu queria que eles viessem aqui. Quando eles vêm aqui, eles veem que não é nada daquilo e saem daqui muito feliz por esse diferencial que nós estamos colocando dentro de Dourado. Muito bem, essa foi a nossa reportagem sobre o acervo William Girassol, que está localizado no corredor público B, no lote 26, nas Sitiocas, Campo Belo. E para agendar a sua visita, você pode entrar em contato pelo número 679-9860-1088. Bom, Marcos, gostaria que você falasse agora pra gente sobre o que faz a Academia Douradense de Letras. Bom, a Academia Douradense de Letras, ela tem uma das funções é resguardar a produção literária do município de Dourados, estimular, assim, a produção e, claro, entre seus membros, né, levar essa missão de ser a porta-voz, né, da literatura e do que existe de melhor nas belas letras do município de Dourados. Nós somos uma formação semelhante à Academia Francesa de Letras, né, compõe-se com 40 cadeiras, cujo o limite são 40, claro, no mesmo molde que a Academia Brasileira de Letras e a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Essas cadeiras são ocupadas de forma vitalícia, então uma vez que você entra, só faz a transposição para outra pessoa com o momento da sua partida para o mundo espiritual, né? Ou para onde quer que a pessoa acredite. Então por isso que são considerados imortais, né? Que são aqueles que escrevem e que vão só fazer a passagem. Então hoje nós estamos com o quadro completo, de tempo em tempo, então a gente procura fazer essa renovação. Quando eu ingressei, nós fechamos em 40, depois que eu tomei posse e entrei, nós ficamos esses 10 anos, nós perdemos 8 membros, né? Até então tinham partido 6, né? Eu tive a dura missão de, quando eu fiquei à presidência, né, à frente da presidência, já estou há quase uma década, de fazer essa passagem, né? Esse rito de passagem, que não é um rito fácil, você vai fazer ali na hora do féretro, né? Você faz a leitura da obra da pessoa, né? Às vezes faz um comentário, os membros se vestem para essa indumentária régia. A nossa preferência é que o confrade ele vá no caixão já com a sua roupa, o vestimento acadêmico, porque é a grande honra. Temos o mausoléu da Academia Douradense de Letras no Parque de Dourados. Lógico, não tenho 40 vagas, né? Então, porque a gente espera que não vá tão cedo um grande número. Mas há uma honra, né? Então, quando se faz parte desse corpo, o que se espera desse escritor é que esse escritor tenha uma representatividade dentro do município, que ele possa passar a vida dele toda produzindo o melhor, né? Estimulando. Eu prefacio livros, estimulo produção literária, sempre que posso, procuro prestigiar os lançamentos de escritores ou de jovens escritores,
como nós tivemos mais de 400 obras lançadas dentro do distrito, né, pelas crianças, né, então através do projeto Estante Mágica, que hoje já está dentro da cidade também. Então a criança já começa a produzir o seu trabalho literário, né, e de uma forma ou de outra nós apoiamos instituições que apoiam a literatura, como o Grupo Arandu, que acabou de fazer a Feira Literária de Mato Grosso do Sul, um projeto que fez parte do sonho do Nicanor Coelho também, que foi o nosso idealizador da Academia Douradense de Letras e também do Grupo Literário Arandu. E então foram 15 membros, né, que sonharam essa academia. Ela nasceu em 15 de setembro de 1991. Hoje nós estamos caminhando para 33 anos de existência, já celebrando o jubileu de PIN de 32 anos. E já tivemos aí todas as posses, né? Na última posse dos 30 anos, então a gente, de lá para cá, nós fizemos a posse dos últimos 7 membros, né? Os 8 membros que eu empossei, mas assim, antes da pandemia foi o Carlos Marinho, e aí ficaram 7 vagas que acabaram surgindo, e aí terminamos a nossa posse. Espero que ninguém faça passagem tão cedo que a gente não precisa trazer mais. Mas, em via de regra, a pessoa tem que ter pelo menos uma obra publicada, e ela tem que ter uma militância dentro da literatura. Não pode ser apenas uma pessoa que escreve uma obra e coloca na gaveta, né? Tem que ser uma pessoa que realmente faça parte desse universo, que prestigie, uma pessoa que tem uma representatividade social e literária pulsante, né, pujante, para que não fique apenas uma pessoa que toma posse na cadeira e nunca mais nem fale da academia ou do que é ser acadêmico, como acontece às vezes em outras instituições de representação estadual, que as pessoas nem tomam nota que a pessoa faz parte. É como se fosse apenas um título, a pessoa pega um título e nunca mais volta, né? Esse é nossa luta para que isso não ocorra, né? Apesar que o reconhecimento muitas vezes vem numa idade madura. Então, lógico que a gente tem membros que entraram com 70 anos, entraram com 80, né? Hoje nós temos muitos escritores longevos, como no caso nossa veneranda, né? Querida Esmeralda Borges, que já está caminhando para os seus 95 anos, né? Seu Merlindo Braff, também caminhando aos 90, que já não conseguem viver a rotina acadêmica devido à idade, né? Depois de uma certa altura, se torna mais difícil essa locomoção e a gente tem que entender. E a Academia Brasileira de Letras também, né? O povo brinca até, eles entram para morrer, realmente. A maior parte, quando consegue essa indicação para fazer parte do corpo, às vezes ela consegue já numa fase bem madura, então ela entra, pouco tempo depois ela falece, né? Mas é uma honraria, né? É uma grande honra compor. Eu tive a felicidade de entrar com meus 30 anos, de ter esse reconhecimento prévio, nunca almejei a academia, foi um acidente de percurso, né? Eu não sei como que eu fui parar lá dentro, mas enfim, com 30 dias que eu tinha sido eleito, eu fui elevado à categoria de vice-presidente da instituição e já faz mais de 10 anos e hoje já estou na cadeira de presidente, né? E a confraria tem me outorgado essa função e eu tenho levado com muito carinho, muito esmero, até tem o próximo que possa querer, né? Esse fardo, né? Realmente isso aqui é fardão, porque é um peso, né, que você carrega. E durante muitos anos eu não entendi o ad infinito per angusta, que é o lema em latim da academia, que é o infinito por árduos caminhos, né?
Então, realmente a vida literária, essa vida que se leva com a literatura é uma vida dolorosa, porque você faz com muitos sacrifícios, sobretudo numa terra como o Brasil, em que a literatura não é valorizada a contento, em que ela é relegada a um fundo zero, né, um fundo difícil, em cujas leis também não se aplicam na sua totalidade e que nós não temos esse reconhecimento como em outros países. Eu que já fui ao Chile, já fui em vários países, já tive esse reconhecimento pela Unesco através do meu trabalho literário, eu vejo que o Brasil ainda está muito aquém do que deveria. E as crianças não leem, né? Nós não temos essa prática de leitura cotidiana como deveria, né? Então, essa é a nossa missão. Por isso que é Ad Infinito per Angusta. É uma missão muito dolorosa, muito difícil, mas que nós não podemos deixar de estabelecer. É o Plano Municipal do Livro, Literatura, Leitura e Biblioteca, que nós vimos lutando há mais de uma década. É o Plano Municipal da Cultura, é fazer parte desses colegiados, é esse ganho através da contação de histórias que eu já tinha, mas com a madrinha literária Ruth Helma nós conquistamos via Academia Douradente de Letras, o Dia Municipal do Contador de Histórias, o Dia Estadual do Contador de Histórias. Realizamos o primeiro encontrão dos contadores de história de Mato Grosso do Sul em Dourados. A feira, né, o Festival Literário Internacional de Dourados também em 2017, foi um sucesso, veio escritor até da França, né, e nós tivemos uma repercussão muito boa. Então, essa participação massiva, né? Eu tive a honra de ter o meu primeiro e-book publicado, né, Fragmentos e Poesias, Pedaços de Mim, que eu trabalho com vidro, né, a poesia e o vidro e reflexos. E é um trabalho belíssimo, está na Amazon, disponível para aquisição. E a Academia Douradente de Letras tem, né, entre os saraus, né, pelo menos uma vez ao mês nós buscamos fazer um sarau. Hoje, como está tendo o giro cultural, então às vezes a gente deixa de fazer o sarau para participar do giro, porque o giro é uma prática pública, né, em que expõe a população, principalmente nos bairros, assim, esse contato com o escritor. Lançamento de livros, né, jantar, baile. Nós fizemos já foi o terceiro baile literário que nós fizemos quando lançamos o Jubileu de Pérola, né? E pretendo fazer, se tudo correr bem, mais um baile, um jantar literário, em que a gente brinca também com essa questão da poesia, da história, né? E torna isso mais saboroso, mais gostoso, arraiar, né? E na academia, pelo menos uma vez ao mês, nós tentamos fazer essa reunião aberta, no Parque dos Ipês, a sede própria, e foi uma grande luta. O município, nós temos esse convênio, então nós temos a nossa biblioteca de acervo privado ali, né, que é nosso, e aberta à população, né, para que ela possa consultar, possa estar ali, fazer sua pesquisa, passar ali durante o dia. É aberto durante 8 horas, né, com um convênio junto com a Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura, uma funcionária pela manhã, uma funcionária pela tarde, para que o prédio possa estar aberto. Aceitamos doação de livros novos, de literatura, para compor esse acervo. E quem quiser nos conhecer, muitas vezes marcar, né, alguma coisa, pode procurar pela rede social, Marcos Coelho Cardoso, como eu estimulo todos os nossos outros membros que tenham redes sociais ativas e possam receber também esses contatos, né? Ou pelo telefone 3423-1435. E essa obra, o Jubileu de Pérola, ela apresenta todos os acadêmicos, né? Nós temos então 40 acadêmicos ativos. Temos um membro correspondente que o outro já faleceu. A gente pretende renovar essa categoria. E a membro benemérita, que ainda é viva, né, com a graça divina, a dama
do nosso jornalismo no estado de Mato Grosso do Sul, Adílis Torres, né? Então, do Amaral Torres, que é essa pessoa histórica, né? E que tanto contribuiu para a literatura e a cultura sul-mato-grossenses, através do Jornal Progresso, com tantos anos de militância e tanta abertura gratuita para as pessoas que trabalham a arte. Então, eu acho que esse é o nosso lema, né? Ad infinito per angusta, a nossa roupa acadêmica, o símbolo da ADL, né? Que esse símbolo na bandeira são 40 estrelinhas, né? São 40 escritores e na base são 6 estrelas, que é a diretoria, são essas pessoas que vai tentar levar esse corpo inteiro. Acho que é isso. É isso e é muita coisa, né? Você já respondeu todas as minhas perguntas. Só gostaria que você reforçasse, então, né? Esse mês tem alguma atividade que a Academia Douradense de Letras estará realizando e que a população pode participar? Sim, no Casarão, no dia 25 de julho, nós vamos fazer um jantar literário em comemoração ao Dia do Escritor. Então, quem quiser comprar seu ingresso conosco para nos ajudar, já vai estar disponível, pode me procurar através do Instagram ou do Facebook. Deixa a mensagem no Messenger que a gente responde. O Odair Vilela vai fazer a parte musical e nós teremos ali poesia e comida da Folha no Casarão. Bom, Marcos, eu agradeço a sua participação. Deixo agora o espaço aberto para você dar sua mensagem final, falar o contato novamente para as pessoas que estiverem interessadas em conhecer um pouquinho mais a Academia Douradense de Letras. Com certeza. Então, o telefone é 3423-1435 ou através da própria rede social. No Facebook tem a Academia Douradense de Letras e no Instagram, como tem quem opera, tem eu, né, Marcos Coelho Cardoso. Pode procurar, deixar seu recado. Quem quiser adquirir obras, né, da literatura, pode procurar a gente, nós indicamos. E temos 40 produtores culturais, né, ativos dentro da academia, dos mais variados gêneros. Se você quer alguma dica literária, você tem vontade de escrever, não sabe como, quer um conselho, uma consultoria, pode nos procurar, que nós estamos à disposição e vamos à frente, né? Sempre. Quem quiser lançar seu livro, pode procurar, o espaço da academia sempre aberto para quem queira lançar a sua obra, né? Lançar ali, tem o seu espaço, pode lançar dentro do sarau, que todo mundo já colabora com a comidinha, então já fica bem mais econômico, já tem um público. E se quiser fazer um lançamento especial como seu próprio sonho, também estamos à disposição para ajudar nessa jornada. Esse foi o nosso episódio de número 53. Eu agradeço a participação de todos vocês e até segunda-feira que vem.